Celebramos hoje a liturgia da quarta-feira da 7ª e última semana do tempo da Páscoa. Celebramos domingo que passou a solenidade da Ascensão do Senhor, a sua ida definitiva para junto do Pai. Momento em que ele deixou grandes recomendações para os seus discípulos, para que eles continuassem a sua missão. E a liturgia desta semana tem esse espírito de despedida, de ida para junto de Deus e ao mesmo tempo de deixar recomendações para que a sua missão, a missão de Jesus, seja continuada no mundo, mesmo agora ele não estando mais fisicamente presente, mesmo ele não aparecendo sucessivamente aos discípulos ressuscitado. Agora é hora de assumir essa missão e colocá-la em prática. É por isso que depois da 7ª semana vem o tempo comum, mas não sem antes celebrar Pentecostes, que é a recepção do Espírito Santo. E aí então toda a nossa ação missionária deve ser guiada por esse Espírito que receberemos no domingo. Essa é a sequência da nossa liturgia, para a gente entender essa dinâmica tão rica de significados teológicos, para nós vermos como é que funciona a nossa igreja com base nessas orientações litúrgicas. Então, os textos de hoje, tanto a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, quanto o Evangelho, tem essa característica de despedida e, ao mesmo tempo, de deixar recomendações. Não tem algo mais confortável do que você saber que depois que você cumpriu sua missão, aqueles que estão vindo depois vão dar continuidade a ela. Ou seja, o trabalho não foi em vão. Isso é muito bom. Isso é gratificante. E o próprio Jesus deixou isso dentro de nós. Quando você vê um trabalho que você iniciou sendo continuado, você imagina, a semente que foi semeada não morreu, ela está sendo cultivada. Agora, quando vem alguém e destrói tudo o que foi feito, isso cria uma situação muito desagradável, porque parece que aquilo que foi semeado não teve sentido. É o sentimento de Paulo na primeira leitura. Paulo fundou muitas comunidades, dentre elas a comunidade de Éfeso. E nesse trecho que nós ouvimos hoje, Paulo, depois de fundar a comunidade de Éfeso, ficou um tempo com eles, criou laços de amizade, de carinho. Mas ele era missionário. Ele armava e desarmava a sua tenda. E nesse trecho que nós ouvimos, Paulo está se despedindo da comunidade. A comunidade está muito triste porque ele vai embora. Ainda mais porque ele disse: olha, vocês não vão me ver mais. O que eu tinha que fazer nessa comunidade eu já fiz. Agora eu vou embora, vou para outras comunidades e dificilmente eu volto aqui. E eles ficam com o coração apertado. Vocês viram no final da leitura, eles abraçam Paulo, choram, acompanham até o navio na despedida. Paulo tinha feito um trabalho muito bonito naquela comunidade. E ele deixou ali algumas recomendações muito importantes. Permaneçam firmes nos meus ensinamentos. Tudo que eu ensinei para vocês é com base no ensinamento de Cristo, na palavra de Deus. Fiquem muito atentos, porque vocês vão enfrentar muitas dificuldades. Dentro da própria comunidade vai aparecer pessoas que não são de Deus, que vão querer desvirtuar vocês do caminho, que vão querer fundar outras religiões. Parece que Paulo estava sendo profetizando naquele momento.
Porque é isso que acontece muitas vezes dentro da igreja. Quantas vezes a gente vê pessoas que parece que têm uma fé, mas de repente se afasta e funda outra igreja. Está cheio de igreja por aí. Às vezes temos que colocar até entre aspas essa palavra igreja, porque às vezes não são nem igrejas, são pessoas que estão agindo por interesse próprio. E Paulo disse, olha, vão ser lobos vestidos com pele de cordeiro, vão usar o nome de Deus, mas não estão agindo conforme a orientação de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque tem muitos charlatões usando o nome de Deus, fundando seitas, religiões, arrastando multidões de pessoas, mas que não têm o propósito de Cristo. Paulo fez esse alerta e essa profecia a gente vê concretizada agora, nessa efervescência de novas religiões que vão surgindo, a gente nem sabe para onde vai, e que pessoas que a gente viu sentadas nos bancos da nossa igreja, comungavam, professavam a fé católica, indo para outras igrejas que nasceram ontem, mas que parece que têm a verdade. Por isso que essa semana a igreja reza pela unidade dos cristãos. E é por isso que o Evangelho fala da unidade, que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Nós não queremos divisões. Nós podemos ser diferentes, ter pensamentos diferentes, isso é normal. O próprio Paulo dizia isso quando ele usava aquela imagem do corpo, com seus membros diferentes, mas sempre unido no corpo, que é Cristo. Um membro fora do corpo não tem sentido nenhum. Nesse sentido, é que Jesus orienta no Evangelho de hoje e Paulo na primeira leitura. Tomar muito cuidado com aqueles que usam o nome de Deus, mas que não agem em nome de Deus. E tem gente fundando religiões que assim procedem. Há religiões muito sérias que devem ser respeitadas. Inclusive essa semana é a semana que em muitos lugares as igrejas que têm propostas cristãs sérias rezam em comum. Mas tem aquelas que não querem saber de unidade. Eu tenho a verdade e o resto é mentira. Quando alguém se posiciona dessa maneira, temos que tomar muito cuidado, porque ninguém é dono da verdade. A verdade é Cristo. E se alguém falar, eu me aposto dessa verdade, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, essa semana nós rezamos pela unidade dos cristãos. Pentecostes mostra essa unidade, mesmo falando línguas distintas, todos compreendiam. Isso é unidade. Porque se for o contrário é Babel, não é Pentecostes. A diferença entre Babel e Pentecostes é que em Babel ninguém se compreendiam. Em Pentecostes todos compreendiam, mesmo com línguas distintas, mesmo com culturas distintas. E é nesse sentido que nós vamos nos preparando para a grande festa de domingo. E o Evangelho de hoje, então, é uma oração de Jesus, de despedida. Antes de ir definitivamente para junto do Pai, ele se coloca diante de Deus e reza pedindo que os seus sejam guardados no nome de Deus e que nenhum deles se perca, que todos permaneçam firmes, fiéis nos seus ensinamentos. Esse é o desejo de Jesus, que a gente nunca desvie do seu caminho. Mesmo que alguém venha com propostas maravilhosas, se não for coisa de Deus, se não for proposta de Deus, não siga. Porque está cheio de propostas assim. De gente que vem dizendo, olha, se você fizer isso, vai ficar tudo maravilhoso na sua vida. Mas se não for coisas de Deus, não sigam essas propostas, porque elas não levam para Deus, levam para outros lugares.
Esse alerta de Jesus é muito importante para nós, por isso ele diz: não te peço que os tires do mundo, mas que o guarde do maligno, porque ele estará aí à espreita a todo momento, usando o nome de Deus, se travestindo como Deus, mas não é de Deus. E aqueles que não têm essa união com Deus, não conseguem fazer esses discernimentos. Que nós possamos ter esse compromisso e que essa semana em que nós estamos nos preparando para Pentecostes, nos dê esse discernimento, os dons do Espírito Santo, para poder agir sempre corretamente.